Placa preta volta a ter o fundo preto aqui no Brasil. Mas o que é placa preta? Quem tem direito e o que eu devo fazer para poder emplacar o meu carro com esta placa diferenciada? Mais do que isso, meus amigos, eu vou te contar um pouco de história, de onde surgiu, por que surgiu, quem foi o idealizador e como ela foi mudando ao longo dos anos. Afinal de contas, ela tinha um objetivo muito nobre. Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu só agradecer ao Rudimar Júnior, um grande amigo nosso aqui do canal. Foi ele que nos deu toda a parte técnica, a interpretação da legislação. E, inclusive, eu recomendo que vocês sigam ele lá no Instagram, vou deixar os contatos aqui, porque se vocês tiverem mais dúvidas, não só sobre isso, mas sobre vários outros temas, eu acho que também é bem interessante, ele pode esclarecer muitas dúvidas de vocês. Bom, meus amigos, vamos lá. O que é a placa preta? Hoje, ela define um veículo de coleção. Da onde surgiu a tal da placa preta? É fácil de entender. A placa de 3 letras surgiu no início dos anos 90, se não me engano foi final de 92, início de 93, por ali, né? E ela era cinza com os escritos em preto. Antes disso tinha a placa amarela, que tinha inclusive uma vermelha, que era para empresas, uma branca e tal, enfim, tinha várias variações dela. Quando surgiu a placa cinza, muito se questionou com relação à placa vermelha, por exemplo. Como é que ficaria? O cara que tem um carro de empresa, como é que tu faz? Aí eles definiram que as letras, em vez de serem pretas, seriam vermelhas. Enfim. O problema todo é que começou a se exigir itens de segurança nos carros mais velhos, mais antigos, que na época que esses carros foram projetados, foram fabricados e vendidos, não existiam. Por exemplo, um Fusca, que tem o cinto só peitoral, eles estavam exigindo que ele fosse também abdominal, ou seja, fosse um cinto de 3 pontas. Começou a se exigir, por exemplo, que os carros mais antigos tivessem espelho do lado direito, coisa que até a década de 70 não era exigido. Começou a se exigir, por exemplo, que tivesse pisca nos carros. Como assim pisca? Sim, meus amigos, pisca era um item que não era obrigatório antigamente. Os carros mais antigos, década de 30, 40, não tinham. E aí na década de 40 começou a surgir uns com o tal do pisca bananinha, que era aquele colocado na coluna B, que levantava assim, né? E isso também não estava sendo mais aprovado na década de 90, então o órgão começou a exigir. Mas tem mais coisas que começaram a ser exigidas, assim, que eram... fazia sentido para os carros novos, mas para os antigos que não foram projetados com aqueles acessórios, talvez não fizessem muito sentido. Por que eu digo isso? Porque um carro do início do século XX, lá, 1910, 1920, não é um carro que roda todo dia nas ruas. É um carro que eventualmente tu sai para dar um passeio com a tua família no final de semana. Então pegar um carro antigo desses, não tem por que tu instalar dispositivos de forma às vezes até irresponsável, como é o caso de um cinto de segurança, onde tu vai ancorar um ponto que não existia no projeto original e que provavelmente no caso de um acidente ele não vai ter a resistência projetada pela fábrica e que inclusive pode trazer até mais danos ao teu corpo do que o outro cinto que vinha original. Tem carros que nem tinham cinto de segurança, tá? Para vocês terem uma noção. O meu irmão tem um Prefect, que era da minha bisavó desde zero, e a gente viveu muito essa questão lá no final dos anos 90, porque justamente ficou naquele ponto, pô, o Prefect não vinha com cinto de segurança original de fábrica, o Prefect tinha o pisca bananinha, o Prefect não tinha espelho do lado direito, e aí, vamos ter que colocar? E aí, não foi só o meu irmão, mas muitas pessoas começaram, que eram associadas ao Veteran e tal, começaram a discutir, questionar isso, e começou a se pedir uma solução para o governo. Roberto Nasser é a pessoa que tem que ser lembrada, mais do que um brilhante jornalista e um dos caras mais temidos pelas montadoras, que infelizmente nos deixou em novembro de 2018, após um infarto na sua casa em Brasília. Ele foi o idealizador e ele foi o cara que mais bateu para conseguir a tal da placa preta. Qual era a ideia dele? Para quem não sabe, Roberto Nasser foi um gênio, literalmente um gênio do jornalismo e dos carros antigos também. Ele foi inclusive o criador da FBVA, a Federação Brasileira de Veículos Antigos. Foi presidente durante 2 anos. A ideia do Nasser e a ideia de todos os antigomobilistas na época era simplesmente regularizar a utilização dos seus carros antigos do jeito que eles saíram de fábrica, para tu não ter que fazer modificações que na época eram consideradas absurdas. Por exemplo, tu colocar um cinto no carro que não teve, provavelmente tu vai fazer alguma coisa errada, porque ele não foi projetado para ter os pontos de ancoragem.
tu acabava estragando os carros antigos, tu acabava distorcendo a imagem, tu acabava distorcendo o projeto de fábrica como ele era. Então deixa de ser um carro antigo, efetivamente, para ser um carro modificado para uso do dia a dia. Só que convenhamos, gente, carros até a década de 50, 60, já nos anos 90 ninguém mais estava usando no dia a dia. E aí é que pegaram e colocaram um período de tempo de 30 anos. O problema é, o tempo passa, e passa rápido. Para vocês terem uma ideia, hoje tu já consegue colocar placa preta em carros a partir de 92. E aí vem um questionamento meu. Será que efetivamente precisa? Digo isso para vocês por quê? Porque eu tenho um Puma GTB, ano 81, e o meu carro é turbinado. Até maio de 2022, eu não poderia ter placa preta no carro. Por quê? Porque ele não estava exatamente como saiu de fábrica. O que acontece é que agora mudou a legislação. Então, a placa preta deixa de ser um acessório ou uma definição de um carro totalmente original de fábrica e ele engloba duas categorias: os totalmente originais e também os modificados, desde que a modificação tenha sido aprovada pelo Detran, passou pelas vistorias, os processos todos lá que precisa. Tá, mas então o que eu preciso fazer para conseguir a placa preta? Primeiro de tudo, ser associado de um clube de carros antigos e um clube certificado para dar o laudo da vistoria para que tu realmente consiga a placa preta. Existem vários espalhados pelo Brasil, vocês podem escolher um da sua região ou eventualmente de uma região fora também. A dificuldade vai ser se tu escolher, por exemplo, tu morar aqui em Porto Alegre, escolher ser associado a um clube de São Paulo, a vistoria vocês vão ter que dar um jeito de fazer com o vistoriador de São Paulo ou alguém daqui e tal. Alguém que represente o clube. E o clube, claro, tem que ser credenciado pelo Senatran. Inclusive, essa parte é uma parte meio polêmica, porque o Senatran está mudando as regras, deu um ano para os clubes se ajustarem e tal, mas por enquanto não muda nada. Até junho do ano que vem continua tudo como era no passado. Outro ponto importante, o teu carro tem que ser colecionável com mais de 30 anos de uso. Mais de 30 anos de uso, tá? Então, a partir de 92 já pode, sim, conseguir. Ah, mas pode ser qualquer carro? Não. Passando pela vistoria, o vistoriador vai te dizer se o carro tem mais de 80% dos itens originais, se ele é o original o suficiente para conseguir essa certificação. E o modificado, Felipe? Bom, o modificado primeiro tem que passar tem que ser aprovado pelo Detran, então tem que passar por todas as vistorias e certificações necessárias para aprovar a modificação, e depois ele vai para uma vistoria no órgão certificado dos clubes, ou melhor, no clube certificado, para que eles atestem as modificações e também a questão da originalidade do veículo. Aqui vem um ponto bem importante e que ainda está gerando interpretações um pouco diferentes. Por exemplo, eu não vou falar de veículos tuning, porque o termo tuning surgiu ali em 2001, depois do filme Velozes e Furiosos. Mas existiam modificações de época, na década de 70, 60, 80, que teoricamente se enquadram hoje nos veículos modificados. Por exemplo, aerofólios, spoilers, essas coisas que colocavam nos Mavericks e carros esportivos da época, teoricamente agora tu consegue fazer a certificação dele como um carro de coleção e ganhar a placa preta, desde que, claro, todas as modificações feitas no teu veículo passem pela aprovação do Detran e depois pela vistoria do clube certificador. No meu entendimento, e isso é meu particular, eu acho que as modificações elas têm que ser de época, né? Não, acho que não fecharia uma modificação moderna, por exemplo, sei lá, colocar um LED no carro como sendo uma modificação de época, porque não existia LED, pelo menos não da forma que a gente conhece hoje, na década de 70. Outro ponto importantíssimo, o certificado agora de aprovação ele tem validade de 5 anos. Isso significa que, óbvio que tu tem que ficar associado ao clube para ter o direito à placa preta, não é simplesmente pagar a primeira anuidade e depois sumir, e que a cada 5 anos tu tem que renovar esse certificado. Por que isso se faz necessário? Para o clube ganhar dinheiro? Não. Óbvio que vai ajudar o clube a se manter, algo que é necessário, mas não é esse o principal objetivo. O objetivo é garantir que o carro, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, continue íntegro, continue realmente em condições de ser enquadrado como veículo de coleção. Por que eu digo isso? Porque eu já vi pessoas que fizeram
a placa preta e que depois fizeram modificações no carro que não enquadravam mais como sendo um carro original. Ok, hoje eles poderiam buscar essa placa preta de novo, se enquadrando como um carro modificado, mas igual tem que fazer todo o processo de novo. Outro ponto importantíssimo, vendi o meu carro ou comprei um carro que tinha placa preta. Tem que fazer a vistoria de novo e o novo proprietário tem que se inscrever, tem que fazer parte de um clube. Senão, não é válido. Ele tem que trocar a placa e voltar para a placa antiga. Isso é uma regra que já deveria ter sido cumprida assim no passado, mas a gente sabe que algumas vezes passou batido. Outra coisa importante, como agora ela é padrão Mercosul, quando tu faz a placa preta nova, a placa antiga do veículo ela deixa de ser válida. Se tu consultar no sistema, ela não vai estar mais lá aparecendo. Porém, aqui tem algumas questões que precisam ser resolvidas. A primeira delas, se tu sair do Brasil, a placa preta não é válida. A placa padrão Mercosul, ela é um acordo dos países que englobam o Mercosul. E aqui no Sul, por exemplo, o pessoal vai muito para a Argentina, para os encontros, Uruguai e tudo mais. Se tu tiver placa preta no teu carro, chegando na fronteira, tu tem que voltar com a placa antiga. Como é que tu vai voltar com a placa antiga se ela não está mais válida? É um ponto que tem que ser corrigido. Mas e daí? Tu vai fazer isso no Miura, Felipe? Olha, não sei. Sinceramente, não sei. Por quê? Porque eu entendia, até pouco tempo atrás, que a placa preta era para aqueles carros que precisavam da placa para poder circular. O Miura e o Puma não precisam disso. Eles estão totalmente regularizados conforme a legislação vigente. Então eu não via essa necessidade, eu não preciso modificar o carro para poder andar. Eu não preciso colocar nenhum acessório que já não tenha vindo de fábrica. Agora, a placa preta, ela é um charme, sim. E mais do que um charme, é uma valorização do teu carro antigo. Quem é antigo mobilista sabe e entende o que eu estou dizendo. Mesmo que tu não precise colocar os acessórios, eu acho que ainda vale a pena buscar pela placa, porque, gente, quem tem paixão por um carro, entende, aquilo é quase como ostentar um troféu. Pô, o meu carro, ele é original, ou o meu carro é um carro de coleção, o meu carro é um carro antigo, e isso eu acho que tem que ser valorizado, a gente tem que preservar a nossa história, tem que preservar os nossos carros. Então, meus amigos, volto a dizer para vocês, se vocês têm um carro com mais de 30 anos, com mais de 80% dos itens originais e querem solicitar a placa preta, este é o caminho. Só saibam que nem tudo está bem definido, nem tudo está bem desenhado neste novo processo. E se tu resolver sair do Brasil com um carro com placa preta, tu vai ter problemas nos países vizinhos. Tu vai ter que trocar sim as placas antigas e, como eu disse antes, as placas antigas elas não estão valendo mais. Então, tá confusa essa história, mas, de novo, estão discutindo isso no nível do Detran e em breve eu acho que vão resolver. Inclusive acompanha o Rudimar lá no Instagram dele, porque ele vai postando as novidades sobre esse assunto. E vale a pena lembrar também, se tem um carro, seja antigo, seja mais novo, precisa trocar de pneus, Pneu Store é o melhor lugar. Os melhores preços, as melhores marcas, para todos os carros, motos também, e usando o nosso cupom OP Sincera tem 5% de desconto, OP Moto 7% para motos. Bom, meus amigos, me conta, o que vocês acharam desse negócio? Vocês já conheciam a placa preta? Já sabiam qual era a real finalidade dela? Por que ela efetivamente nasceu? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero ouvir. Inclusive se tu tem um carro com placa preta ou se um dia tu já teve e pretende ter outro na sequência. Valeu, galera! Mas, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.